Muito se tem falado sobre os impactos da crise climática nos últimos anos. Por causa dela, o uso de energia renovável tem crescido rapidamente. O setor elétrico continua sendo o principal foco de fontes como a solar e a eólica. Mas é preciso investir também no transporte, que enfrenta desafios nessa transição. Fontes de energia alternativas como o hidrogênio verde e tecnologias de armazenamento estão sendo desenvolvidas em todo o mundo. Esse é o assunto desta edição do Matéria de Capa, que está só começando. Fique com a gente. Na transição para energias limpas, uma das maiores apostas está no chamado hidrogênio verde. Ele é portátil e pode ser produzido em grande escala, permitindo a descarbonização de sistemas de energia. Mesmo em caso de vazamento, se dissipa rapidamente na atmosfera. Não é tóxico e não polui o meio ambiente. Essa fonte promissora pode ser usada em vários setores da indústria, como metalúrgico, químico e da construção civil. O hidrogênio verde também pode ser convertido em amônia, matéria-prima essencial para as áreas da siderurgia, fertilizantes e refino de petróleo. Ainda substitui o carvão na produção de aço e o gás natural no aquecimento industrial. Além disso, armazena grandes quantidades de energia renovável quando o sol não está brilhando ou o vento não está soprando, servindo como uma fonte de energia limpa e segura para o setor elétrico. Em alguns países, inclusive o Brasil, o hidrogênio verde já vem sendo usado em carros, ônibus e caminhões. No futuro, deverá chegar a navios e aviões. Ele e seus derivados são a única solução viável para lidar com setores de mobilidade em que a redução dos gases de efeito estufa é difícil de acontecer, como os transportes rodoviário, marítimo e aéreo. Todo esse potencial levou mais de 20 países a investir em quase 1.000 projetos para a produção de hidrogênio sustentável. Um dos principais obstáculos é o custo. Embora seja o elemento mais abundante no universo, aqui na Terra ele só existe em combinação com outros elementos. Está presente na água e em hidrocarbonetos, como petróleo, gás e carvão. O hidrogênio verde é produzido por eletrólise, processo químico que decompõe a água em oxigênio e hidrogênio por meio de uma corrente elétrica. Para isso, é preciso usar as energias solar e eólica. Atualmente, cerca de 40 mil veículos movidos a células de combustível estão em circulação no mundo, a maior parte nos Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão. Elas funcionam como uma bateria, usando gases de hidrogênio e oxigênio como reagentes, os únicos subprodutos, água e calor. Além de ser uma fonte limpa, o hidrogênio verde gera 3 vezes mais energia do que a gasolina. Segundo a Agência Internacional de Energia, até 2030, 6 milhões de veículos movidos a hidrogênio estarão circulando no mundo. Para isso, será preciso aumentar a quantidade de postos de abastecimento. Por enquanto, há em torno de 600 estações instaladas. O Japão lidera a lista com 140. No Brasil, a primeira fábrica de hidrogênio verde está sendo construída em Camaçari, na Bahia. Uma das maiores indústrias químicas da América Latina e líder em segmentos como fertilizantes e amônia, está investindo 650 milhões de reais no empreendimento, que deverá ser inaugurado até o fim de 2023. O mundo está discutindo muito hidrogênio verde em diversos fóruns, né, principalmente na Conferência de Clima, e o grande gargalo é o setor de transportes, que tem uma solução muito mais complexa, porque a gente está falando de transporte de carga, transporte público, e nesse sentido o Brasil tem muito potencial de energia limpa, e com isso produziria um hidrogênio limpo que poderia atender a matriz global de transportes. E tem muitos países, né, que têm dificuldades maiores em fazer essa transição, que estão de olho nisso e, por consequência, estão de olho em parcerias com o Brasil. Mas não é só com o hidrogênio que podemos contar para diminuir as emissões dos gases do efeito estufa. Outras fontes estão sendo testadas na transição para um sistema de energia sustentável. Em 2020, cientistas dinamarqueses usaram combustível feito de algas para mover um carro. Parecido com óleo vegetal, esse biocombustível libera 1/5 das emissões de carbono dos combustíveis fósseis e pode ser produzido em lagoas costeiras. O problema é que os custos de produção ainda são muito altos. Enquanto isso, pesquisadores ingleses tornaram mais fácil e barata a produção de células solares orgânicas. A vantagem é que elas podem ser recarregadas em movimento.
Com isso, o uso de guarda-chuvas e carregadores solares poderá virar realidade nos próximos anos. A multinacional Honeywell, fabricante de produtos químicos e peças para aeronaves, criou uma nova técnica para transformar resíduos plásticos em óleo de qualidade, por meio da reciclagem de pirólise, reação de decomposição térmica que ocorre pela exposição a altas temperaturas. O objetivo é transformar 30 mil toneladas métricas de plástico por ano em matéria-prima para refinarias. A usina será instalada no sul da Espanha e a produção deve começar em 2023. Segundo a empresa, o reaproveitamento de polímeros encontrados no lixo mundial pode aumentar dos atuais 2% para mais de 90%, chegando a mais de 15 milhões de toneladas recicladas por ano até 2030. E não para por aí. Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e Noruega lideram projetos que transformam as ondas do mar e das marés em energia. No Brasil, um projeto da Universidade Federal do Rio de Janeiro em parceria com Furnas e a empresa Seahorse estuda a geração de energia elétrica a partir do movimento das ondas do mar na capital fluminense. Um dos desafios também é o valor. Uma forma importante de diminuir o impacto da crise climática é reduzir as emissões de dióxido de carbono. Grandes quantidades desse gás são produzidas na fabricação de vários materiais. Um exemplo de como eliminar o CO2 na indústria de aço vem de uma cidade sueca no sul do Círculo Polar Ártico. Em Luleå, uma multinacional encontrou 2 jeitos de impedir a produção desse gás de efeito estufa. Um é com o uso de turbinas eólicas para produzir calor, o outro com a substituição do carvão pelo hidrogênio. O subproduto desse processo é a água. Em outra frente, cientistas israelenses inventaram um dispositivo que suga a tinta do papel para que cada folha possa ser usada até 10 vezes. O objetivo é reduzir a demanda por papel de escritório. O segredo dessa espécie de desimpressora, o papel tem um revestimento especial que impede que a tinta penetre na página. Um poderoso laser vaporiza a tinta. Uma empresa ferroviária começou a construir no Reino Unido a primeira grande ponte com uma estrutura de duplo composto, uma espécie de sanduíche de cimento e aço. A técnica foi inspirada nas estruturas das mais recentes linhas dos trens de alta velocidade franceses. Segundo ela, a inovação reduz os custos de materiais e diminui pela metade as emissões de CO2 de uma construção. Outro setor nessa corrida limpa é a indústria de plástico. Na Holanda, uma empresa bioquímica criou um à base de trigo e milho para rivalizar com o PET, usado na produção de garrafas de bebidas. Segundo a Avantium, o PEF, sigla de polietileno furanoato, produz 1/3 a menos de emissões do que o PET. Segundo especialistas, invenções como essas não estão sendo desenvolvidas com rapidez suficiente para atingir a meta global de redução de 50% de gases de efeito estufa até 2030. O maior obstáculo para todas essas indústrias é a falta de eletricidade limpa de fontes renováveis para abastecer suas fábricas. A humanidade corre um risco muito grande de desaparecer como os dinossauros desapareceram lá no passado por conta do aquecimento global. A grande vantagem é que a sociedade, a humanidade, está tomando consciência da importância desse problema e desde o final dos anos 80, de uma maneira crescente, acordos internacionais, compromissos internacionais, planos, programas, ações nacionais e internacionais têm evitado, diminuído gradativamente esse risco e as metas para 2050 indicam que a humanidade certamente irá superar esse problema, que é um problema ímpar na história da humanidade, que é o aquecimento global. Daqui a pouco, por que a matriz energética brasileira é uma das mais renováveis do mundo? E ainda, a importância das baterias para a transição energética. Não saia daí. A matriz energética é o conjunto de fontes usadas para suprir a demanda de um país nos setores comercial, industrial e residencial. A brasileira é considerada uma das mais renováveis do mundo.
Segundo o último Balanço Energético Nacional, as principais fontes sustentáveis usadas no Brasil são biomassa da cana, responsável por mais de 16% do abastecimento, a hidráulica por 11%, lenha e carvão vegetal menos de 9%, e outras como a solar, eólica e o biodiesel também não chegam a 9%. Já entre as não renováveis estão petróleo e derivados, responsáveis por quase 35%, gás natural, pouco mais de 13%, carvão mineral, menos de 6%, e o urânio, pouco mais de 1%. Apesar do nosso consumo de energia de fontes não renováveis ser maior do que o de renováveis, a matriz energética do país é considerada uma das mais renováveis entre as grandes economias do planeta. Enquanto quase 45% das fontes do Brasil são limpas, a média mundial é de 14%. O Brasil, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores potências, poderia já ser a maior potência, enfim, a maior economia a chegar antes numa meta de 100% renováveis, né? Precisa ter uma diretriz clara do governo, né, desse próximo governo que assuma de que o Brasil vai ser uma economia de carbono zero com 100% energias renováveis. Então, com alguns ajustes, por exemplo, com a regulamentação para o armazenamento, e também com a discussão da transição justa, né, como é que vai ficar a transição da indústria do petróleo, da indústria do gás, para onde vão esses empregos, essa mão de obra, tudo isso precisa ser discutido e o Brasil é um dos países que tem mais potencial para implementar essa discussão, né? Engenheiros finlandeses instalaram a primeira bateria de areia do mundo. Segundo eles, ela pode armazenar energia verde por meses a fio. O dispositivo usa 100 toneladas de areia de construção empilhadas no alto de uma usina. Ele é carregado com o calor gerado por energia solar ou eólica. A areia é muito eficaz para armazenar calor, guarda em torno de 500 graus Celsius por vários meses, o que permite aquecer residências no inverno quando a energia é mais cara. Quando os preços estão altos, a bateria descarrega o ar quente e aquece a água que é bombeada para casas e escritórios. Por enquanto, essa tecnologia está sendo testada na usina de Vatajankoski, no oeste da Finlândia. E por falar em baterias, uma startup australiana inventou uma de hidrogênio, que armazena energia solar no telhado de residências. Ela foi batizada de Sistema de Hidrogênio LAVO, em homenagem ao químico francês do século XVIII, Antoine Lavoisier. Foi ele quem deu o nome hidrogênio ao famoso elemento químico. Do tamanho de um armário, a bateria é conectada a uma torneira e as placas solares instaladas em telhados. Ela aproveita a sobra de eletricidade gerada durante o dia e usa essa energia para decompor a água em oxigênio e hidrogênio, que é armazenado em cilindros. À noite, ela passa o hidrogênio por uma célula combustível. Essa peça extrai os elétrons dele, gerando eletricidade. A bateria é capaz de armazenar energia suficiente para operar uma casa por 2 dias sem recarregar. A empresa também está desenvolvendo uma versão maior para um parque solar ou eólico. Daqui a pouco, painéis solares que geram energia mesmo em dias chuvosos. E ainda, os avanços na busca pela tão sonhada fonte de energia barata e quase ilimitada para todos. A gente volta já. Criado em 1954, o painel solar evoluiu muito de lá para cá. Engenheiros de uma empresa americana se inspiraram no movimento dos girassóis para aumentar a eficiência energética dele. Com sede em Boston, a Smart Flower Solar desenvolveu uma espécie de girassol fotovoltaico que produz 40% mais energia elétrica do que os painéis solares convencionais. Batizado de Flor Inteligente, o equipamento rastreia o movimento do Sol, garantindo uma captação de luz maior durante todo o dia. Depois, ele se dobra e faz uma autolimpeza para manter a eficiência energética.
Cada pétala tem 12 painéis capazes de captar energia solar em um ângulo de até 90 graus. Um sistema de rastreamento ajusta o ângulo de entrada de luz para garantir uma boa absorção independente da posição do sol e das condições climáticas. Com 5 metros de altura, ele gera cerca de 5.000 kWh por ano, o que corresponde à demanda de energia de uma residência com até 4 moradores. Como custa caro, em torno de R$ 156 mil, a Flor Inteligente é indicada para parques, zoológicos e redes públicas de abastecimento. Para tornar o painel solar mais eficiente, um estudante de engenharia elétrica filipino inventou uma tecnologia a partir de resíduos vegetais que gera energia, mesmo sem a incidência direta de luz. Chamado de Aureus, o painel solar capta os raios ultravioleta que atravessam as densas coberturas de nuvens, mesmo em dias nublados e chuvosos, algo que os convencionais não fazem. Ele é feito de resíduos de frutas e vegetais fornecidos por agricultores de locais afetados por mudanças climáticas, transformando colheitas estragadas em energia solar. Segundo o seu inventor, Carvey Meig, os painéis solares podem ser aplicados em janelas ou fachadas como um revestimento fluorescente. A ideia é transformar qualquer edifício em um gerador solar, capturando os raios que refletem nas calçadas e nos prédios ao redor. Um sonho antigo, criar energia barata e praticamente ilimitada, está um pouco menos distante. Cientistas europeus anunciaram um avanço no desenvolvimento da tecnologia de fusão nuclear. Com sede no Reino Unido, o laboratório do Joint European Torus, o JET, quebrou seu próprio recorde mundial de energia. Em 5 segundos, foram gerados 11 megawatts de potência, mais que o dobro do que foi alcançado em testes parecidos em 1997. Hoje, a energia nuclear é produzida através do processo de fissão. Ocorre a quebra do núcleo de átomos instáveis em partes menores. No caso da experiência do JET, é realizada fusão. A liberação de energia acontece com a união dos núcleos de 2 átomos submetidos a uma elevada temperatura. Os gases utilizados são aquecidos a 150 milhões de graus Celsius, cerca de 10 vezes mais do que a temperatura no centro do Sol. Segundo os cientistas, esse processo produz menos lixo, gera menos emissões e pode usar materiais encontrados mais facilmente na natureza, como o deutério e o trítio. Embora o feito do JET seja uma ótima notícia, ainda há muita incerteza sobre quando a energia de fusão estará pronta para uso comercial. As estimativas iniciais apontam para, no mínimo, 20 anos. Obviamente, nesse cenário de transição energética, por um lado é importante frisar que o Brasil está numa posição muito confortável. Na realidade, aonde o mundo quer chegar em 2050, que é ter 85% da matriz elétrica renovável, o Brasil já tem isso hoje. Então, isso é um dado positivo, mas mesmo assim, numa perspectiva de solidariedade, de atenção com relação ao aquecimento global, eu acho que é muito importante, as pessoas, as famílias, ao comprarem qualquer tipo de bem de consumo, identificar se ele tem um elevado grau de eficiência energética. Eu acho que isso é muito importante. E, gradativamente, os grandes grupos estão assumindo esse compromisso com o que nós chamamos de uma economia verde, uma sociedade verde, indicando que seus produtos têm uma baixa pegada de carbono, ou seja, utilizam muita energia renovável. E eu acho que é nessa direção que nós, consumidores aqui, devemos caminhar, é buscar esses produtos dessas empresas, desses grupos, que têm essa preocupação com o aquecimento global e, em última instância, com a sobrevivência da humanidade, com a sobrevivência das futuras gerações das nossas famílias. Se quisermos realmente mitigar a crise climática, não basta investir em energia sustentável.
É preciso reduzir muito ou acabar com o uso dos combustíveis fósseis. Por isso, a ONU propõe que as fontes renováveis sejam tratadas como bens públicos globais essenciais. Isso significa remover os obstáculos à transferência de tecnologia, incluindo as restrições de propriedade intelectual, permitindo que todos os países tenham acesso a inovações que não agridam o meio ambiente. O Brasil é um país privilegiado em relação a fontes renováveis. A tendência é que se torne um dos maiores mercados desse tipo de energia em todo o mundo. Para chegar lá, os próximos governos deverão subsidiar o seu uso, incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias por empresas e universidades. Só assim, conseguiremos aproveitar todo o potencial do país. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Até a próxima semana.